Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu gostaria aqui de compartilhar uma palavra que está lá no livro de Juízes, capítulo 8, versículo 9, que conta sobre a parábola das árvores e a história de Jotão, Abimeleque e a escolha de um rei. Quem foi Abimeleque? Abimeleque era filho de Gideão, também chamado de Jerubaal, que era casado com uma mulher de Siquém. Ele viveu no período ali de Juízes de Israel antes da instituição da monarquia com Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Gideão havia liderado Israel contra os medianitas e ele tinha 70 filhos. E um deles era chamado Abimeleque, era um desses filhos que tinha uma grande ambição. Ele queria governar, ele queria reinar. E ele vai até ali a Siquém, que era a cidade ligada aos familiares da sua mãe, e conseguiu convencê-los a apoiá-lo. E com o dinheiro recebido de um templo pagão, ele contratou homens e matou praticamente os seus 70 irmãos. Somente um sobreviveu, que foi Jotão. Então Jotão, depois disso, ao conseguir sobreviver, e o povo fazendo Abimeleque rei, em especial o pessoal de Siquém, da cidade que era ligada à sua mãe, Jotão ele subiu ali ao Monte Gerazim e contou uma parábola, que é a parábola das árvores. A primeira árvore a ser convidada a reinar sobre as outras árvores é a oliveira, está lá no capítulo 9 e no versículo 8 de Juízes. Foram as aves ungir para si um rei e disseram à oliveira: reina tu sobre nós. Só que a oliveira respondeu que não, ela não queria abandonar a gordura, ela não queria abandonar o seu azeite, com o qual honrava a Deus e os homens. Ela tinha valor, ela tinha frutos, ela tinha algo útil, tinha uma função importante, mas ela recusou o governo. Então as árvores foram até a figueira e perguntaram, está lá em Juízes capítulo 9, versículo 10. Então disseram as árvores à figueira: vem tu e reina sobre nós. E a figueira respondeu: deixaria eu a minha doçura, o bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Ela se recusou. Ela tinha frutos, ela tinha função, ela tinha algo bom a oferecer, mas ela não quis assumir o governo. Então eles foram em outra árvore, a videira. E essas árvores, está relatado que a videira disse lá em Juízes capítulo 9, versículo 2. Então disseram as árvores à videira: vem tu e reina sobre nós. E a videira respondeu: deixaria eu o meu vinho e a alegria a Deus e aos homens e iria pairar sobre as árvores? Mais uma vez, uma das árvores produtivas recusou o poder. Então, eles chegaram finalmente no espinheiro e perguntou. Então disseram todas as árvores ao espinheiro: vem tu e reina sobre nós. Está lá em Juízes capítulo 9, versículo 14. E o espinheiro aceitou. Mas a sua resposta traz uma advertência: se na verdade me ungis por rei sobre vós, vide e refugiai-vos debaixo da minha sombra. Mas, se não, saia fogo do espinheiro e consuma os cedros do Líbano. O espinheiro não ofereceu frutos, não ofereceu azeite, não ofereceu vinho, ofereceu apenas uma promessa de proteção e ao mesmo tempo uma ameaça. E é sobre isso que eu gostaria de falar. Qual é a consequência de escolher um líder sem propósito e sem valores? Essa parábola de Jotão aqui, ela era uma advertência contra essa escolha de Abimeleque. Abimeleque havia chegado ao poder por meio da violência, da ambição, de sangue dos seus próprios irmãos. A história aqui mostra que a liderança construída sobre violência, ambição e ausência de valores não produz uma paz duradoura. Então, depois dessa série de conflitos, Abimeleque e os homens de Siquém entraram em conflito. Não houve uma possibilidade de pacificação ali, porque Jotão não aceitaria estar sob essa liderança desse rei. Então, houve grandes conflitos entre as cidades, entre as pessoas, e acabou que Abimeleque acabou morrendo, através desse conflito. E o que eu gostaria de falar com vocês? Que a escolha de uma liderança, ela produz consequências. Quem escolhemos para exercer autoridade pode trazer proteção, desenvolvimento e bons frutos, ou pode produzir conflito, destruição e sofrimento, igual fala a história. Então, agora trazendo assim, sabe, uma reflexão para a nossa vida, nos nossos dias, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês: quem será governado ou quem
está governando as suas decisões? Quem está governando as suas decisões? Quem está influenciando a sua família, seus relacionamentos, sua vida profissional, sua fé, seu futuro? Sabe, é uma pergunta assim, que ela é relevante, ela tem que nos trazer uma reflexão profunda. E quando pensamos do forma de sociedade, surge uma outra pergunta: que tipo de pessoas estamos escolhendo para exercer a nossa autoridade? Não se trata também só de escolher alguém que se fala bonito, não se trata de escolher alguém que promete muito, mas é preciso a gente observar, tanto na nossa vida como em decisões em outras áreas, a história da pessoa, o preparo, a competência, os valores, os frutos. Né? Governar é uma responsabilidade muito séria e as pessoas muitas vezes não levam a isso. E eu gostaria de dizer para você que nem todo mundo que aceita o poder está preparado para exercê-lo. Né? Nem todo mundo que recusa uma posição está fazendo isso por humildade. Às vezes, aqueles que poderiam contribuir se omitem. E quando os bons se omitem, o espinheiro pode ocupar o lugar. E aí o negócio fica mais sério, né? Porque, por isso a gente sabe, a gente tem que aprender a escolher quem tem autoridade sobre nós, mas precisamos olhar além do discurso, precisamos observar os frutos. Que frutos essas pessoas já produziram? Qual é a sua história? Quais os seus valores? Como se trata as pessoas quando possuem poder? O que ela faz quando ninguém está olhando? Entendeu? Então, assim, essas aplicações na Bíblia, ela não, embora a gente tenha um ano de eleição, ela não aplica só sobre eleições, mas ela aplica sobre a nossa vida, sobre as decisões, sobre a nossa liderança. Então, toda escolha de autoridades, ela traz consequências. Em 2026, cada cidadão tem a responsabilidade de escolher aí seu representante. Por isso, a gente sabe que temos que tomar muito cuidado, né, sobre a história, sobre essas questões e tudo aqui da pessoa. Mas também essa palavra reflete sobre nós, sobre as nossas decisões e das nossas escolhas. Então, eu gostaria de finalizar o vídeo falando que Jotão ele não escolheu o espinheiro. Ele apenas contou a história para mostrar ao povo as consequências da escolha que o povo havia feito. Não basta querer um rei, é preciso saber o que estamos escolhendo para reinar. Né? E isso vale também para as decisões pessoais, da nossa família, na nossa vida profissional e também na sociedade. Então, escolha com sabedoria, observe os frutos, não entregue a sua consciência, né, a ninguém e, acima de tudo, permita que Deus governe a sua vida. Né? O Senhor dá-nos sabedoria para escolher quem ouvir, quem seguir e quais responsabilidades assumir. Né? Então, o Jotão nos ensina a escolher que o governante não é apenas escolher quem vai ocupar a cadeira, é escolher quais frutos queremos colher depois. Então, o Juiz 9 lembra que toda a escolha e liderança tem consequência. Então, pesquise, escolha com responsabilidade e aplique essa questão não somente às eleições, aplique também à sua vida. Decisões decidem uma vida, decisões decidem destinos e decisões decidem riqueza. Essa é a palavra, espero que ela encontre o seu coração e que você escolha certo e que a escolha que vocês fizer sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre quem vai te representar nas eleições de 2026, sobre a sua vida profissional, sobre as escolhas no seu círculo social, onde você vive, onde você convive, ela faça toda a diferença e que os frutos sejam bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua descendência. Essa palavra, essa reflexão. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família e que 2026 as suas escolhas sejam bênção e produzem frutos de Deus para a sua vida. Um abraço do vencedor, até o próximo vídeo.